Olá, mulheres inesquecíveis. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui é Erika Marozzi falando. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje do livro Mulheres com Espadas. E nós já estamos caminhando para o fim do livro. São 14 capítulos. E hoje nós vamos para o capítulo 12. E o título do capítulo 12 tem uma espada muito interessante para nós, que é a espada do silêncio. A espada do silêncio. Enquanto estava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando que a espada, ela sempre tem dois lados, não é verdade? A espada, ela não tem um lado apenas. Ela corta tanto de um lado quanto do outro lado. São dois lados e alguns estudos atrás nós falamos sobre o poder que há na língua, o poder que há naquilo que nós falamos. E hoje a espada é a espada do silêncio. Quando nós pensamos nessa espada do silêncio, talvez possa ser um desafio para a maioria, não é verdade? Mas quando o silêncio é necessário, as armas que você carrega, que eu carrego, devem permanecer guardadas. Quando o silêncio é necessário, as armas que nós carregamos devem permanecer guardadas. Nós muitas vezes usamos de tantas armas para vencer nossas lutas, para vencer nossas guerras, nossas dificuldades do dia a dia. Mas existem lutas, existem barreiras, existem batalhas que elas serão vencidas com a espada do silêncio. É com o silêncio. É muitas vezes quando nós nos calamos diante de alguma circunstância. É quando nós vemos verdadeiramente que é necessário se calar. E qualquer outra espada que nós podemos usar, qualquer outra arma, qualquer outra ferramenta, seja o falar, seja o fazer, qualquer tipo de ação que nós vamos poder tomar diante das circunstâncias. Essas espadas, quando o silêncio é necessário, nós precisamos guardá-las. E ficar simplesmente aguardando em silêncio. E falando de silêncio, nós sabemos que permanecer em silêncio exige mais força do que atacar. Muitas vezes ficar em silêncio é muito mais difícil do que nós nos levantarmos e agirmos e falarmos algo e confrontarmos algo. Permanecer em silêncio, ele exige muito mais força. E essa força nós precisamos buscar em Deus. Porque somente Deus vai nos dar o autocontrole, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, para que nós possamos permanecer caladas quando for o momento de ficarmos caladas. Nem sempre, minhas irmãs, é tempo de falar. Nem sempre é tempo de brigar, de discutir. Embora muitas vezes isso seja necessário em algumas circunstâncias e situações. Mas tem momentos que é momento de silêncio. É momento de silêncio. Talvez vocês tenham passado por algo neste momento que é momento de ficar em silêncio. E esperar. E simplesmente esperar. Porque quando o Senhor luta por você, tudo o que você precisa fazer é permanecer calmo e em silêncio até ser hora de celebrar. Quando o Senhor começa a lutar por nós, quando o Senhor é quem vai lutar por nós, quando nós somos nós, não é a nossa força, não é aquilo que nós vamos falar. Quando é realmente o Senhor que tem que agir na situação. Tudo que nós precisamos fazer é isso, é permanecer calmas e em silêncio até ser a hora de celebrar. A hora de celebração vai chegar, mas talvez hoje é o momento de ficar em silêncio, de esperar o livramento do Senhor, de aguardar com paciência no Senhor e esperar o agir dEle. E que assim que tudo passar, essa situação que talvez você possa estar passando ou eu, este momento de silêncio, uma hora, ele vai acabar. Porque existe tempo, como nós falamos, tempo de ficar em silêncio, tempo de falar. E essa espada, quando nós tivermos que usar, que nós possamos usar com sabedoria, porque o momento de celebrar ele vai chegar.
depois da vitória diante da batalha, nós vamos poder celebrar, vamos poder glorificar, gritar, saltar de alegria na presença de Deus e glorificar o nome dele. Que nós possamos ter essa sabedoria que vem do alto, para que possamos usar a espada certa no momento certo. E quando nós pensamos nesse silêncio e em batalhas, existem batalhas grandes demais para nós. Existem essas batalhas que são grandes demais para nós. Mas diante dessas batalhas, nós precisamos entender que Deus tem uma oportunidade para se fazer conhecido como libertador. Existem batalhas em nossas vidas que enquanto nós não ficarmos em silêncio e esperarmos o agir do Senhor, Deus não poderá fazer aquilo que Ele quer fazer, que é ser glorificado, que é Ele agir e não nós. Então, quando tiver a oportunidade de uma grande batalha e que você não conseguir lutar e que você não tiver força para lutar, deixe Deus agir, porque é nessa oportunidade que Ele vai ser conhecido na sua vida como libertador, como Deus, e assim será glorificado. Como Lázaro, quando foi morto, quando ele morreu, e as irmãs ali falando para ele: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aquilo que aconteceu na vida de Lázaro, a morte na vida de Lázaro, era a oportunidade do nome de Deus ser glorificado. No fim de tudo, Deus foi glorificado porque houve uma ressurreição, um grande milagre aconteceu no meio daquele povo. Então, eu não sei o que tem acontecido na sua vida neste momento, mas saiba de uma coisa: existem batalhas que são grandes demais para nós, que são impossíveis para nós. Mas é ali nessa batalha que há a oportunidade de Deus ser exaltado, de Deus ser glorificado e de Ele mostrar quem Ele é em nossas vidas. Nós só precisamos confiar e esperar. E falando sobre silêncio, existe outra questão também muito importante, que algumas vezes silêncio significa não se envolver em conversas que nos colocam em risco. Algumas vezes o nosso silêncio significa que nós não vamos nos envolver em algumas conversas. Em Salmos, logo ali no capítulo 1, nós vemos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter o cuidado para que nós possamos não nos envolver em conversas que não vão glorificar a Deus e que vão colocar em risco a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus e muitas vezes a nossa comunhão com nossos irmãos. Que nós possamos buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, para que no meio de conversas que não glorificam ao Senhor, nós possamos ter sabedoria e permanecer em silêncio. Não deixar a nossa boca ser usada como instrumento do mal. Não deixar a nossa boca ser usada para não glorificar o Senhor. Que nós possamos buscar essa sabedoria e esse cuidado. E para a gente finalizar, algo muito importante que nós precisamos ter o cuidado é que existem pessoas imprudentes que vão aparecer para nos desviar do caminho. Existem pessoas que vão aparecer, pessoas imprudentes, que vão tentar nos desviar do caminho quando nós estivermos prestes a chegar onde Deus deseja que nós estejamos. Existem pessoas que realmente são imprudentes, pessoas que não têm o temor do Senhor e que muitas delas são usadas pelo inimigo para nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Elas vêm para realmente nos distrair, nos levar para um outro caminho, quando nós já estivermos perto de alcançar aquilo que Deus quer de nós. Eu creio que isso nós precisamos buscar muito a sabedoria de Deus. Essa espada, que é a espada do silêncio, penso que nós podemos até substituir esse silêncio por sabedoria. Porque a sabedoria, ela sabe o momento de falar e o momento de calar.
o momento de permanecer em silêncio e ter o discernimento quando uma situação ou algo não for a vontade de Deus para nossas vidas. Que nós possamos ter o cuidado para que nada venha nos distrair, para que nada venha nos desviar deste caminho que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem para a sua vida e que Deus tem para a minha vida. Que nós possamos permanecer firmadas na palavra de Deus e saber usar cada espada no momento certo para a situação certa. Amém, minhas irmãs? Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, te cobrindo com graça, com amor, com poder e te dando sabedoria para usar a espada do silêncio. Um grande beijo, um forte abraço e fique na paz.